Olá, pessoal, boa tarde! Como vocês estão aí nessa quinta-feira? Estão todos bem? Já reta final de concurso, né? A galera já tá aí nos últimos preparativos para essa prova lá da Secretaria de Educação de Goiás, certo? Como vocês estão? Bom, boa tarde, Laiane, Débora, Marina, sejam todas muito bem-vindas. Muito bom estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana, sou uma das professoras da Pedagogia e da Educação aqui do Estratégia. Então, eu faço aí formo um time junto com a Carla, com o Otávio, com o Romário, o Leandro, que também traz algumas disciplinas mais voltadas para a educação física, mas entra também em algumas aulas da pedagogia. E o que eu preparei para vocês foram resoluções de questões focado aí na banca e no concurso de vocês, certo? Essa é a nossa segunda aula, a gente já se encontrou aqui semana passada, não sei se vocês já estavam aqui, né, se vocês participaram, se vocês conseguiram acompanhar aí no YouTube essa aula. Quem perdeu, quem não estava aqui, não conseguiu acompanhar, pesquisa aí no YouTube, que a aula ficou salva, os slides também ficaram disponíveis para vocês. E esse material ajuda bastante nessa reta final. Os slides de hoje também vai ficar aí disponível para vocês lá na descrição dos vídeos. Então, vocês vão ter acesso a esse material, vão conseguir aí estudar por ele também, tá bom? Vi que tem bastante gente aí. Boa tarde, Carlos, a Samara, a Cláudia, a Késia. Muito bem, muito bom ter vocês aqui. Nossa aula, então, o foco dela aqui é trabalhar a resolução de questões. Trouxe questões da banca de vocês sempre. Bem ali alinhado com o que está pedindo o edital de vocês, tá? Com uma grande preocupação aí de trazer os temas de forma atualizada, voltado para o concurso de vocês, considerando o que veio pedido aí no edital, como veio, como foi que apareceu aí para essa prova de vocês. E agora, quem já está aí no processo de estudo, é hora realmente da gente focar em resolução de questões. A gente fala que sempre que a gente estiver se preparando para concurso público, qualquer concurso, para qualquer área, a gente pauta aí o nosso processo, né, de estudo em 3 grandes pilares, que é estudar teoria, e isso a gente faz através do estudo com o material aqui do Estratégico, os PDFs, ou então, se vocês não são ainda alunos dos Estratégias, com algum aporte aí teórico, de legislação, de autores renomados que tratem sobre os temas do edital. Depois enquanto a gente continua estudando essa parte teórica, a gente já vai alinhando a revisões periódicas daquilo que a gente já estudou e resolvendo muitas questões. Quanto mais as questões que a gente se propuser a resolver forem próximas à prova que a gente vai fazer, melhor. E aí, o ideal, para quem começou a preparação lá antes, né, que teve mais tempo aí para ir caminhando nessa preparação, é que esses últimos tempos, esses últimos períodos aí antes da prova em si, a gente reserve um tempo maior para resolver questões. Então, quem já está aí com a parte teórica estudada, agora é o momento de ir revisando e fazer o máximo de questões possíveis. Pesquisa as provas anteriores. Quem é aluno do Estratégia sabe, a gente tem muitas questões nos materiais. Então, tem a parte teórica e tem também bastante questão. Faça novamente as questões, retome essas questões. Pesquisem as provas anteriores, procurem aqui no YouTube as aulas que nós fomos fazendo e disponibilizando para vocês de resolução de questões. Tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês nesse processo, certo? Trouxe hoje temas educacionais e pedagógicos. Acho que uma das coisas mais importantes do que a gente vai tratar hoje é a parte de educação especial e de educação inclusiva. Então, essa parte, eu trouxe bastante questões aqui para a gente conversar juntos.
e alguns outros temas aí também dentro do edital. Nós vamos dando uma olhada por aqui, certo? Não se esqueçam de procurar a aula anterior que a gente fez na semana passada e já anotem aí na agenda que nas próximas 3 quintas-feiras, esse mesmo horário, a gente se encontra aqui para resolver questões lá do Seduc de Goiás, certo? Vão conversando comigo no chat, podem ir mandando as dúvidas que forem surgindo aí no decorrer das questões, vai tentando resolver, vai, né, lendo junto comigo, pensando, pintou uma dúvida, poxa, se é uma questão ali que você viu que você erraria no dia da prova, manda para mim a dúvida no chat que a gente vai fazendo os comentários em cima desse feedback de vocês, certo? Prontos? Vamos lá então juntos aqui para a nossa primeira questão? Vamos lá! Essa primeira questão já vai tratar do assunto que eu falei que nós vamos ver bastante hoje, que é de educação especial. Então, a trajetória do atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais é marcada pela luta em busca da garantia de direito de todos estarem na escola. Perfeito. Esse direito deve extrapolar a demanda do acesso na direção de demandas relacionadas ao fluxo desses estudantes. Ou seja, a gente tem que garantir mais do que o acesso. Temos que garantir também a permanência desses alunos na escola, garantindo-lhes condições reais, complementares ou suplementares ao currículo para o desenvolvimento pessoal e para as aprendizagens equivalentes aos demais estudantes. Nesse sentido, a oferta da educação especial deverá contemplar. Então vamos lá, né? Ele trouxe uma introdução para a gente, contando um pouco o que é essa educação especial, da onde está partindo essa questão, o que é que ele quer discutir. E aí pergunta para nós, né? A pergunta realmente estava ali na última frase do nosso enunciado. O que é que deve ser contemplado pela educação especial? Vamos olhar ali. A constituição de turmas especiais em cada escola, em função do tipo de necessidade educacional e do nível do desempenho dos estudantes. B. O encaminhamento dos estudantes que não cabem nas determinações de homogeneidade para classes e escolas especiais. C. A escolha de currículos, métodos, recursos e organização específicos para atender às necessidades dos estudantes. C. D. A constituição de turmas homogêneas para favorecer a dinamização das atividades. E o E. Um currículo que prioriza a instrução básica, centrado na aprendizagem de língua portuguesa e de matemática, além do treino de habilidades manuais e de higiene. E aí, pessoal, vocês conseguem identificar já o que é que está errado aqui nessa questão? Ela traz um monte de informações para a gente, mas é uma questão que, para quem já tem estudado um pouco de educação especial dentro dessa perspectiva de educação inclusiva, é bem tranquilo para responder. A Andréia e a Marina já fizeram as apostas delas ali e está corretíssimo, meninas. Nossa alternativa correta é a letra C. Então, a educação especial, ela tem que contemplar uma escolha diferenciada do currículo, da metodologia, dos recursos que vão ser utilizados, pensando na necessidade de cada um dos alunos. Vamos ver por que as outras alternativas estavam erradas? A alternativa A estava errada justamente porque traz essa perspectiva de turma especial. Nós não pensamos mais em turmas especiais. Não existe mais essa separação entre turma regular e turma especial. O B traz de novo essa ideia de classe ou de escola especial. Se estamos falando aí de uma educação na perspectiva da educação inclusiva, não cabe mais isso.
O D fala da constituição de turmas homogêneas. Pelo contrário, né? Hoje o que nós temos falado muito é de valorizar a diversidade. E a ideia de valorizar a diversidade é contrária a essa ideia de turmas homogêneas. E por último, pensar em um currículo básico, focado em habilidade manual, em higiene. Então é uma ideia aí, já parte de um princípio de que essas crianças não seriam capazes de aprender além do essencial para a sobrevida. O que não é uma verdade, o que não está de modo algum ligado à ideia que nós temos hoje de uma educação especial dentro de uma perspectiva de educação inclusiva. O que é legal a gente pensar, né? Vocês viram aqui na minha fala que hoje nós usamos muito o termo dessa forma, ó, educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Por que nós falamos desta forma, né? Bom, porque a gente não pode achar que educação especial é um sinônimo de educação inclusiva. Educação inclusiva, ela parte de um compromisso aí social da escola de inclusão a todos. E quando a gente fala todos, é a todos mesmo. Pensando naqueles que historicamente foram excluídos da escola, então as mulheres tiveram acesso negado por muitos anos, os negros também tiveram dificuldade de acesso à escola, a população mais carente, mais pobre, também sempre teve mais dificuldade de acesso à escola, os jovens e adultos que não estudaram na época correta, todas essas populações, elas foram excluídas da escola. E quando a gente fala de uma educação inclusiva, nós estamos falando de uma escola que se preocupe em incluir todas essas pessoas. Então, a educação inclusiva ela é um compromisso que ela ultrapassa a ideia da educação especial. Porque uma escola que seja inclusiva, ela inclui todo mundo, inclusive aqueles que fazem parte da educação especial. E aí você vai me falar, legal, professora, e quem é que faz parte da educação especial? Bom, a educação especial, ela atende um público específico. Ela atende a pessoa com deficiência, ela atende quem tem transtorno global de desenvolvimento, e entre os transtornos aqui acaba se destacando o transtorno do espectro autista, que acredito que é o que tem um número maior de alunos, e também é público-alvo da educação especial quem tem altas habilidades ou superdotação. Certo? Esse é o público-alvo da educação especial. Faz parte da educação especial essa galera aqui. A pessoa com deficiência, quem tem transtorno global de desenvolvimento e quem tem alta habilidade de superdotação. A educação inclusiva, dentro dessa perspectiva, né? Ela fala de incluir todo mundo que é da educação especial, mais aqueles que foram historicamente excluídos da escola. Então, a educação inclusiva, ela tem esse compromisso de incluir toda essa galera aqui e, mais ainda, incluir essa população que historicamente esteve excluída aí dos processos de escola. Percebam que eu posso pensar a educação especial dentro de várias perspectivas diferentes. Quando eu falo em formar turma e classe especial, ou quando eu faço a defesa de uma escola especial, eu estou falando de educação especial, porque eu estou falando da educação dessa população, da pessoa com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, superdotados ou com altas habilidades. Porém, eu estou falando sobre a educação especial
numa perspectiva de integração ou de segregação. Agora, quando eu falo da educação que é oferecida, da educação especial oferecida na sala de aula regular, com atendimento educacional especializado no contraturno, no período oposto, aí sim eu estou falando de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Fica claro essa diferença para vocês? Vão me contando depois no chat se é tranquilo de compreender essas ideias de educação inclusiva e a diferença dela para a educação especial. Tenham em mente que quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está falando de algo mais abrangente do que educação especial. A educação especial é uma parte da educação inclusiva. E nem sempre a educação especial vai estar dentro dessa lógica de inclusão. É por isso que os nossos documentos, a nossa legislação, vai trazer essa ideia de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, quando a nossa legislação, ela não vai falar de qualquer educação especial. Ela não vai defender educação especial na sala especial, na escola especial. Ela vai defender o modelo específico de educação especial, que é aquele oferecido dentro dessa lógica, desse ideal de educação inclusiva. Certo? Vamos seguir então com as nossas questões? E aí, conforme for aparecendo, a gente conversa mais sobre isso. Assinale a alternativa correta sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Letra A. Mesmo motivado, o aluno com TDAH não consegue aprender. Daí a necessidade da educação especial. Letra B. O diagnóstico do TDAH não é possível de ser realizado clinicamente. Letra C. Os sintomas e sinais do TDAH não se modificam com o tempo e com a idade da pessoa. D. O TDAH é facilmente confundido com os transtornos de aprendizagem. Pais e professores ainda podem confundi-lo com teimosia ou rebeldia. E letra E. É relativamente baixo o índice de reprovação dos alunos com TDAH. Daí a pouca importância, a pouca preocupação com estudos nessa área. E aí, pessoal, que aposta vocês fariam nessa questão? A Andréia já mandou ali a aposta dela. Alguém mais se arrisca em fazer uma aposta? Vamos lá, vamos resolver aqui algumas para ir ajudando a eliminar umas possibilidades. Na letra A, ela está falando que o aluno com TDAH, ele não consegue aprender. Gente, quando a gente está falando aqui da perspectiva de uma educação inclusiva, o primeiro passo para a gente implementar uma educação de fato inclusiva é acreditar que todo mundo é capaz de aprender. Se eu não acredito nisso, a educação inclusiva não vai ser efetivada. Na minha sala, na minha escola, no meu sistema de ensino. Acreditar que todo mundo é capaz de aprender é a premissa básica da educação inclusiva. Então não tem como a gente falar que essa alternativa tá certa, né? A gente já sabe que a A, então, é uma alternativa errada. B. O diagnóstico do TDAH não é possível de ser detectado clinicamente. O que é, né, esse detectar clinicamente? É quando o médico, através ali das conversas, da observação do paciente, diz o que é que ele tem. Obviamente, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, ele basicamente só consegue ser detectado de forma clínica. Por que eu digo isso? Porque apesar de existir alguns exames que podem dar indícios disso, não existe um exame específico que você vai lá, tira o sangue, testa e descobre que tem TDAH. Né? Qualquer um desses transtornos, eles são muito mais complexos do que isso. Então não dá para eu avaliar se uma criança tem TDAH só com um exame laboratorial. Eu preciso fazer essa avaliação clínica. E é na avaliação clínica que eu vou dar o diagnóstico.
Então, aqui é exatamente o oposto, né? O diagnóstico de TDAH, ele é possível de ser detectado clinicamente. Então, óbvio, essa alternativa também está errada. A mesma coisa acontece ali na letra C. Os sinais e os sintomas do TDAH, eles vão sim se modificando, tanto com o tempo como com a idade da pessoa. Então é esse não aí que deixa a nossa alternativa errada. Vi ali que a maioria de vocês colocou a letra D, né? A Andréia, a Maria, a Cláudia, a Patrícia, a Marina, o Daniel e a Débora. Vocês estão certíssimos. Perfeito. A alternativa correta da nossa questão é a alternativa D. É difícil diagnosticar TDAH. Existem vários transtornos de aprendizagens que podem ser confundidos com TDAH. É difícil a gente identificar o que é TDAH e o que é uma característica de personalidade, né? Então, o que seria uma teimosia ou uma característica mesmo da personalidade da criança. Então, ele é realmente de dificílima detecção. E aí, é o oposto disso, né? Os índices de reprovação de alunos com TDAH é bem alto, bem alto. E é claro que, gente, a própria questão já fala, daí a pouca preocupação de estudar essa área. Se não existisse preocupação para estudar essa área, eles não iam pedir esse tema para vocês no concurso, certo? Se aparece no concurso é porque é um tema de extrema importância. Então, essa já estava ali, com certeza mais fácil da gente já excluir das nossas possibilidades. Certo? Parabéns, galera, gostando de ver, estão mandando super bem. Continue respondendo aí no chat que a gente vai trocando ideia aqui. Se tiver dúvida, manda lá para mim, certo? Vamos para a nossa próxima questão? Assinale a alternativa correta sobre a Declaração de Salamanca, importante documento para as políticas públicas da educação especial. A Declaração de Salamanca, ela é um documento internacional, um tratado internacional, que começou a criar as primeiras políticas públicas de atendimento da educação especial dentro da perspectiva da educação inclusiva. Então, ele é um documento realmente que marca aí, é um divisor de águas. Ele divide a ideia que se fazia do que era educação especial. Ela foi uma declaração que foi assinada por vários países, o Brasil foi um dos signatários, e aí quando o Brasil se torna signatário, né, da Declaração de Salamanca, ela ganha uma força de lei dentro do nosso país, certo? E aí todas as nossas políticas de educação públicas voltada para a educação especial começaram a ser repensadas e reescritas considerando a declaração e a perspectiva da educação inclusiva, certo? Vamos olhar então ali a nossa alternativa. Vamos ver o que está escrito aí que é correto quando a gente fala da declaração. Letra A. Não priorizou escolas regulares inclusivas, mas sim escolas específicas para atender as crianças. Errado, né, gente? Acabei de falar para vocês que essa declaração foi justamente aquilo que trouxe essa possibilidade da gente partir para a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, é o oposto disso, priorizou muito as escolas regulares inclusivas. Letra B. Solicitou, especialmente aos governos, que investam mais esforços em estratégias de identificação e intervenção precoces, bem como nos aspectos vocacionais da educação inclusiva. E aí, né, Andréia, aí, ó, certíssimo de novo, Andréia. Essa aqui é o gabarito da nossa questão. Então, como eu disse para vocês lá no começo, foi justamente essa declaração que começou a exigir aí do governo que se mobilizasse para atender essa população e começou a defender de fato a educação inclusiva. Muito bem, a Débora, a Maria, muito bem, meninas, mandando muito bem aí nas questões, estou gostando de ver, estão achando fácil ou tá suado aí para responder? Me conta, vocês estão acertando porque tá muito facinho ou tá acertando suando para responder? Responde aí para mim.
Vamos ver aqui. Isso, Daniel, a letra B é a ideia da declaração. Perfeito, exatamente. É o que traz a defesa, o porquê dessa declaração ter surgido. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas, então? Sempre, gente, que vocês estiverem estudando em casa, façam esse exercício de identificar o que é que está errado nas outras alternativas. Mesmo que você leia a alternativa A e tenha certeza absoluta que ela está certa, por exemplo, veja por que as outras estão erradas e tentem corrigi-las. Ah, isso aqui está errado e está errado por isso. Esse exercício ajuda vocês a irem revisando o conteúdo, beleza? Vamos voltar aqui. Letra C. A declaração fez apontamentos estratégicos para o nível das políticas, no sentido macro, e deixou lacunas consideráveis por não mencionar a família no contexto central dessa questão. Não, pessoal, para começar com a declaração, ela vai falar um geral de tudo, vai falar também sobre a família, e ela pensa aí tanto no macro como no micro, quando vai tratar de políticas públicas. É o oposto do que vem aí na afirmativa. Letra D. O documento traz orientações pedagógicas importantes, que perderam parte do sentido prático, porque não mencionam a necessidade dos governantes realizarem investimentos financeiros. De novo, é o oposto de tudo isso. O documento ele não traz orientação pedagógica, não é esse o papel da Declaração de Salamanca. Ela traz uma defesa de direitos. Não é tanto que ela não é voltada somente para a educação, né? Ela fala da defesa de direitos dessa população. Ela é muito mais abrangente do que a gente falar em orientação pedagógica apenas, tá? Ela não veio com esse fim. Ela fala, sim, dos investimentos financeiros. E o texto foi um esforço válido, mas teve circulação e aprovação apenas em nível regional na Espanha, onde foi realizado. Nossa, daí, quem pegou a minha explicação do comecinho na questão estava fácil de matar. É um documento internacional, apesar de ter sido feito lá, vários países são signatários, então ele tem importância, circulação, relevância em muitos países, inclusive no Brasil, certo? Débora falou ali que tá na média, né? Então tá bom, Débora. São questões sempre da banca de vocês, então você já dá para sentir como vai ser na prova. Quem tá achando fácil aqui, provavelmente vai achar a prova tranquila. Quem tá achando muito difícil, corre atrás de resolver questões para ir com mais tranquilidade para a prova, certo? Aí, Daniel, gostou da dica, né? Isso, eu sempre faço esse exercício de ir tentando identificar por que tá errado e tentando corrigir a afirmativa, deixando ela correta. Isso ajuda ali a revisão. É um estudo além de só tentar acertar, né, a resposta correta. Tá? Vamos para a próxima, então. Inclusive, né, aproveitando o gancho dessa dica, poxa, Mariana, eu fiz lá uma questão, eu até acertei a certa ali, mas no chute, na hora que eu estava resolvendo a questão, eu vi que eu não saberia responder se fosse na prova. Não sei identificar o que está certo e o que está errado. O que eu faço? Volta para o seu material de apoio de estudo. Volta lá e vai entender, vai procurar aquela questão no seu material. Esse exercício também te ajuda aí a se preparar para a prova, tá? É uma técnica de revisão. Muito bem, vamos lá então sobre LDB falando de educação inclusiva. Em 2013, com o advento da Lei nº 12.796 de 2013, a LDB passou por importantes mudanças, talvez as maiores desde a sua promulgação. Acerca do que essas duas leis disseram a respeito da educação inclusiva, assinale a alternativa correta. Duas leis, né? A 12.000 e a LDB. A LDB que foi alterada pela Lei 12.000, certo? Então vamos lá. Letra A. A lei garante atendimento educacional especializado gratuito somente aos educandos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento,
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Letra B. O avanço significativo da lei é a obrigatoriedade do atendimento inclusivo ocorrer em instituições de educação especial. C. Entre os avanços significativos da lei, que a lei trouxe, está a mudança da nomenclatura dos educandos contemplados pela educação inclusiva e pelo atendimento educacional especializado. D. A lei garante atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, obrigatoriamente na rede regular de ensino. A lei trata exclusivamente da educação inclusiva, não trazendo grandes acréscimos para outros segmentos ou modalidades. Certo? Tô vendo ali, né, agora, essa eu peguei vocês, hein? Essa gerou discussão ali no chat, deixa eu ver. Tem uma galera aí apostando na D e tem uma galera apostando na C. Vocês estão divididos, né? Vamos ver então o que é que tá errado em cada uma. Eu vou deixar a C e a D por último. Vamos lá. A letra E, né? Claro que tá errada. Ela fala que não trouxe grandes acréscimos. Não, imagina, né? Pelo contrário. Se aqui no enunciado tá falando que foi talvez as maiores mudanças que sofreu o LDB, como é que a gente vai falar que não foi lá grande coisa? Não, né? É errado. A A, ela traz esse somente. Gente, cuidado quando aparece somente na prova de vocês. Na grande maioria das vezes, isso é um achismo meu, tá? Eu não tenho, assim, um dado concreto para falar para vocês, não. Mas a minha experiência com prova, quando eu vejo somente, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Falo, ai, essa alternativa tá errada. Deixa eu ler de novo, deixa eu ler com calma. O somente geralmente traz problema pra gente, tá? Presta atenção sempre nele. E aqui realmente trouxe um problema, que esqueceu de uma galera. Ele esqueceu de acrescentar aí quem tem altas habilidades e superdotação. É por isso que a A também está errada. A B está falando que o atendimento tem que ser obrigatoriamente em instituições de educação especial. Imagina, a gente está lutando pelo oposto disso, certo? Vamos ver aqui a C e a D, então, que foi o que gerou aí discussões. Vamos pensar juntos aqui. Letra D. A lei garante atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Opa, perfeito até aí, né? Olha só, e vocês já até mataram no chat o que é. Pois é, galera. Até aqui, ó, essa questão tava perfeita, linda, maravilhosa. O grande problema é esse obrigatoriamente. Não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Que coisa, né? É isso aí, Débora. Perdeu um pontinho, né? Isso mesmo, Patrícia. Um descuido pequenininho ali, né, na hora da leitura e deixa a nossa questão errada, tá? Então, lógico, o nosso gabarito aqui é a letra C. Ele fala que entre os avanços significativos aí está a mudança da nomenclatura dessa parcela da população. Mas você vê que a letra C, ele traz aí um avanço da legislação, mas é um avanço que nem ficou tão marcado assim pra gente, né? Então, essa era quase que uma pegadinha mesmo, assim. É a questão feita pra gente dançar na hora da prova. Qual é a minha dica pra vocês? Encontrou a palavra somente?
Nunca. Sempre. Obrigatoriamente, ó. Vou até apagar aqui para fazer junto com vocês, ó. O que eu quero que vocês façam na prova aí de vocês? Eu quero que toda vez que vocês encontrarem essas palavrinhas aqui, ó, vocês marquem. Os educantes com transversal, preferencialmente, você marca lá na sua prova quando você estiver lendo. Obrigatoriedade, ou seja, obrigatório. Aqui de novo aparece obrigatoriamente, exclusivamente. E aí eu coloco, né? Somente. Que mais que a gente tem que tomar cuidado? Sempre. Nunca. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é a diferença entre pode e deve. Por quê, gente? Porque o pode, ele é mais ou menos igual o preferencialmente. Enquanto o deve, ele é uma obrigatoriedade. Quando eu falo assim, olha, vocês devem prestar atenção nesses pontos na prova de vocês. Eu estou falando para vocês, sinalizando algo importante, dizendo que eu recomendo que vocês façam isso. Quando eu falo vocês devem fazer isso, eu estou impondo uma ação. Eu estou trazendo um caráter de obrigatoriedade. É a diferença, por exemplo, agora, né, que a gente está aí saindo, parece, de uma pandemia. Quando a gente estava lá na pandemia, qual era a diferença? Que a gente sente muito. Recomendamos que você use a máscara, quer dizer, você pode usar a máscara, que não é a mesma coisa do você deve usar a máscara, ou seja, o uso da máscara é obrigatório aqui. Vocês percebem essa diferença? Parece uma bobagem, mas não é. Quando a gente fala de legislação, isso pode fazer a gente escorregar feio numa questão que é fácil. Você vê, eu trouxe essa questão para vocês e ela me mostra que vocês sabem muito bem o que é que está pedindo na LDB sobre educação inclusiva. Porque na leitura de vocês, vocês identificaram que a D estava muito legal. E ela estava mesmo. Né? É uma única palavrinha ali que estava errada. Então isso mostra que vocês conhecem o tema. Vocês sabem do que é que está falando. Alguém que não tivesse a menor ideia do que é que está sendo dito aqui, não ia chutar a D, ia chutar qualquer outra. Então quando vocês me falam que a alternativa correta é a D, isso mostra que vocês sabem. Sim, vocês sabem do que é que está sendo falado. Vocês leram o que está lá na LDB. O problema é que essas palavrinhas aí trocadas na hora da prova são feitas mesmo para a gente escorregar e a gente escorrega. Então a dica que eu dou para vocês, ó, marquem quando aparecem essas palavras. Que elas sejam palavras que chamem a atenção de vocês. Ah, professora, toda vez que tiver somente vai estar errado? Não. Mas mostra para nós que nós temos que olhar com mais cuidado aquela questão. Sempre que trouxer obrigatoriamente, exclusivamente, somente, cuidado. Cuidado. Está restringindo muito, isso é sinal que pode ter alguma coisa ali para fazer a gente escorregar. Beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão? Andréia, é por isso mesmo que essas aulas são muito importantes, porque é isso. É aqui que a gente vê e fala, olha só que sacanagem. Olha, se isso aparece na prova, olha só. Né? Obrigada, Lucas, que bom que vocês estão gostando. Vamos lá para a nossa próxima questão? Vamos ali, então. Agora, saindo um pouco dessa temática, nós vamos começar a falar um pouquinho aí sobre algumas coisas relacionadas, que se relacionam tanto com didática. E o meu foco aqui, quando eu trouxe didática para vocês, foi discutir algumas coisas, principalmente voltadas para a educação de jovens e adultos. E é por isso que as questões voltadas para a didática que eu trouxe são do Paulo Freire. Porque a educação de jovens e adultos pode aparecer na prova de vocês, tá? Em geral, não é cobrado com tanta profundidade nas provas de concurso,
educação de jovens e adultos, mas sempre é um tema que aparece uma ou outra coisa. E Paulo Freire, quando a gente fala desse tema, ele é o cara ali que é o centro para falar disso, ele é o principal, não tem como a gente fugir. Falar de educação de jovens e adultos é falar dele. O cara era fera e era o território ali dele. Então vamos olhar um pouquinho para essa questão. Paulo Freire, a gente escuta falar muito, a gente que é da área da educação, já estudou em algum momento da vida, tenho certeza. E as ideias da pedagogia dele, elas foram também compradas aí por muitos autores que vêm depois. Então, quando a gente vai estudar Libânio, quando a gente vai ler Vasconcelos, quando a gente vai estudar Lucchesi, quando nós vamos estudar... Poxa, tem um ator super famoso que me fugiu o nome dele agora, que tem no concurso de vocês, assim, e poxa, me fugiu. Mas tenho certeza que são autores que sempre vão, que beberam muito dessa fonte do Paulo Freire e vão trazer isso nos estudos deles, né? Então, a gente falar hoje de educação no Brasil, a gente passa por Paulo Freire, não tem como não falar. Então, a gente precisa conhecer pelo menos ali o mínimo, né, para conseguir responder as questões da prova, tá? Vamos dar uma olhadinha ali. Assinale a alternativa correta sobre a pedagogia libertadora de Paulo Freire. A. A base do pensamento dessa pedagogia alimentava-se basicamente de duas fontes. No pensamento crítico, que vem lá da tradição marxista e comunista, e do pensamento social cristão de inspiração igualitarista e humanista, fortemente referenciado pela teologia da libertação. B. A pedagogia de Freire era de forte tradição escrita. A oralidade foi desenvolvendo-se após a época do exílio, devido ao período de proibição que marcava o país. Isso se refletiu nos cursos de formação dos professores e nas salas de aula que adotavam essa pedagogia. C. O diálogo é utilizado como um importante procedimento didático entre o professor e o aluno. E nessa pedagogia ele era verticalizado, tendo a cultura erudita priorizada em detrimento da cultura popular. D. A pedagogia libertadora foi, segundo a maioria dos estudiosos dessa área, pensada para as classes escolares institucionalizadas. Com o passar dos anos e sobre o sucesso da experiência, ela foi sendo adotada em movimentos populares de educação de jovens e adultos. E a educação bancária não era uma crítica à educação tradicional, mas uma autocrítica à educação libertadora que tomava rumos incertos pelos seguidores de Freire. Então, olha só, pessoal, eu achei, quando eu encontrei essa questão, achei ela super difícil, né? Falei, nossa, olha só. E ela é uma questão que a gente pode trabalhar ela por exclusão. Eu acho que talvez seja uma questão que é até mais fácil se a gente trabalhar dentro dessa perspectiva de exclusão, de vendo o que é que está errado. Vamos fazer esse exercício juntos? Então, aqui, né? A letra E. Por que que eu sei que a letra E está errada? Porque ele fala que a educação bancária, que quando ele fala, né, Paulo Freire, de educação bancária, ele não está fazendo uma crítica à educação tradicional. E, poxa, se a gente estudou um pouquinho só do Freire, a gente já sabe que a ideia era justamente fazer, sim, uma crítica muito forte à educação tradicional. Então, não tem como a gente falar que isso aqui estava correto, né? Com certeza não. Não está correto. Porque é parte, sim, de um princípio... quando ele traz o termo educação bancária, ele quer, sim, fazer uma crítica à educação tradicional. O D, eu vi ali que é uma das apostas de vocês, então eu vou deixar por último. Vamos lá pelo C, que o C também acho que é muito claro pra gente os erros que tem aí nele.
O diálogo era utilizado como um importante procedimento didático entre o professor e o aluno. Com certeza. O diálogo era um dos pontos principais aí da pedagogia do Freire, tanto que depois ele vai fazer uma defesa de uma pedagogia dialógica, de uma pedagogia focada no diálogo. O problema é quando ele traz que esse diálogo é verticalizado. Isso mesmo, Débora, não é. Ele é um diálogo que busca aí relações mais horizontais. E o outro ponto que aparece errado também é falar que a cultura erudita, que ela seria priorizada em detrimento da cultura popular. De forma nenhuma. Paulo Freire, ele considerava muito importante essa valorização da cultura popular. Ele, inclusive, foi um dos primeiros autores também a fazer uma defesa muito feroz da importância da gente valorizar as experiências dos alunos, aquilo que eles já trazem, aquilo que eles já sabem. Então, valorizar a cultura popular é um dos pilares da educação do Freire, permeia todo o trabalho dele. Não tem nenhuma possibilidade dessa ser a nossa alternativa correta, certo? Vamos ver então o B? Deixa eu ver ali quais são as apostas de vocês. É o D, o A. Bom, a maioria está no D, né? Então vamos lá, vamos ler aqui o B. A pedagogia do Freire, ela era de forte tradição escrita. Opa! Na verdade, a escrita realmente era presente na pedagogia do Freire, mas o diálogo, né, ou seja, essa questão da oralidade, ela foi muito importante, ela precedeu, ela veio antes dessa tradição escrita. E aqui diz que não, que veio primeiro a escrita e que a oralidade foi pensado depois. E, na verdade, foi o caminho contrário do que está sendo defendido aqui. É por isso que essa alternativa também está errada. Porque foi pensado primeiro a questão do diálogo e da oralidade muito fortes na pedagogia defendida por Freire, tanto que ele traz a ideia de uma pedagogia dialógica, e só depois começou a ter essa tradição escrita. Por isso que essa alternativa está errada. E aí eu vou ler para vocês a D. A pedagogia libertadora foi, segundo a maioria dos estudiosos, pensado para classes escolares institucionalizadas. Aqui está o primeiro problema. Com o passar do tempo, elas foram sendo incorporadas pelos movimentos populares. Pessoal, na verdade, foi o caminho oposto a isso novamente. O Freire, ele começa ali a carreira dele, começa a trabalhar a alfabetização, indo trabalhar com os trabalhadores que estão no campo. Então, o Freire, né, quando ele cria aí uma metodologia de alfabetização, quando ele começa a trabalhar, ele faz isso muito antes de pensar em uma escola, em uma sala organizada ou em qualquer coisa desse tipo. A educação dele, nos primeiros momentos, era completamente, intrinsecamente ligada, emaranhada com os movimentos populares. Então surge nos movimentos como o MST, essa busca pela alfabetização dos adultos, daquelas pessoas que não tinham tido acesso na idade correta, e só depois, muito depois, que isso vai se tornar uma educação mais institucionalizada. O Freire, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, sou diretora na Prefeitura de São Paulo, e em 92 o Freire foi o nosso secretário da Educação aqui na Prefeitura de São Paulo. E aí lá em 92, aí sim, ele já estava trabalhando na perspectiva da escola como a gente conhece, né? A escola mais institucionalizada, essa educação ali dentro dentro do ambiente escolar. Antes disso, né, o que ele falava de educação estava muito voltado à educação de trabalhadores, à educação no campo. Então, o caminho aqui foi o contrário disso. Ele fez o oposto, o movimento contrário do que está dizendo nessa afirmativa. E aí, vejam que, então, nossa afirmativa certa é a A. E essa afirmativa A, ela parece estranha, não é? Vamos ler ali juntos. Porque quando eu vi, falei, nossa, né? É estranha essa A. Mas vamos conversar sobre ela.
A base do pensamento da pedagogia do Freire, então, se alimentava aí no pensamento crítico de tradição marxista e comunista. Acho que isso está claro para todo mundo. Até quem nunca leu Freire já sabe disso, porque isso já gerou tanta polêmica no nosso país quando se fala de política, que então acho que já ficou claro para todo mundo que ele bebia dessa fonte. Que toda a pedagogia do Freire ela vai estar permeada pela política, até porque ele acreditava que educação não se faz sem política. Política no sentido amplo, tá, gente? Não estou falando de partido, dessa coisa mais partidária, mas sim da política no seu sentido mais amplo. Ele acreditava que só se faz educação, que a educação é um ato político. E falando de política, ele seguia mais essa pegada do socialismo, do marxismo e bebendo lá das fontes do comunismo, até pela época em que ele pautou seus estudos e tal. O que parece estranho aqui é quando a gente traz esse pensamento social cristão de inspiração igualitarista e humanista, né? Confesso para vocês, teologia da libertação. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha pensado em Paulo Freire por esse aspecto, dentro desse âmbito. Mas, né, vamos analisar o que está dizendo aqui para nós. Está falando que lá na teologia da libertação, a teologia da libertação ela vai fazer um apelo muito forte para essa ideia humanista e igualitária. Assim como o iluminismo, lá na Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, trouxe também. E, de fato, Freire, a pedagogia do Freire também traz essa ideia. Esse foco muito no humanismo e nas questões igualitaristas. O Freire ele também tem essa perspectiva. Mas eu não sei se ele próprio, eu desconheço se ele próprio já tinha feito em algum momento esse link de dizer que a pedagogia dele bebia dessa fonte. Nunca vi, pode ser que ele tenha dito e que eu que desconheça. Mas para mim foi meio estranho mesmo, né? Achei meio, nossa, que coisa estranha. Mas, de fato, se a gente for ler sobre a teologia da libertação, se a gente for pensar nos princípios, de fato eles se conversam. De fato eles têm ali um denominador comum. Eles têm um ponto de partida comum. Mas eu acredito que é porque eles buscam referenciais na mesma época. Então, a teologia da libertação, ela vai buscar alguns conceitos e princípios no mesmo lugar que o Freire buscou. E é por isso que essas duas ideias se conversam. Entenderam? Não sei se deu para entender um pouco essa questão. Mas, de fato, quando eu me deparei com essa questão e eu decidi trazer para vocês, foi uma questão que eu não saberia o que responder na prova. Talvez eu respondesse a na exclusão, porque as outras todas eu identificava ali um ponto errado. Mas eu confesso para vocês que a minha reação seria, não tem nenhuma alternativa certa aqui não, tá tudo errado. E foi justamente por isso que eu trouxe para vocês. E aí eu fui buscar referencial teórico de outras pessoas discutindo essa questão, que ela foi uma questão que, obviamente, gerou muita polêmica. Muita polêmica. Certo? Deixa eu acompanhar aqui no chat. Isso, Débora, exatamente. A hora que a gente pega até um humanista, beleza, depois vai ficando estranho, né? Andréia, nunca tinha ouvido. Isso, Érica, pois é. Eu trouxe para vocês justamente porque é uma questão da banca de vocês. Então, pode ser que vocês se deparem com uma questão como essa. Acho que de todas as questões que eu trouxe nessas 5 aulas, essa foi a que eu achei a mais complexa, a mais difícil. E falo para vocês com toda a sinceridade do mundo. Não acho que eu acertaria essa questão na prova, se eu fosse fazer a prova junto com vocês. É uma questão que, se eu fizesse aqui, trouxesse aqui para vocês na correção da prova, eu ia trazer com as minhas perninhas tremendo, morrendo de medo de estar errada na minha avaliação. Ainda bem que é uma questão antiga que trouxe um monte de aporte aí teórico para eu trazer para vocês. Certo? Aí, tomara que caia mesmo, porque vocês pegaram a explicação e quem não pegou essa explicação, eu tenho certeza que não leva essa. Então, é uma questão já garantida só para quem é meu aluno. Certo, pessoal? Vamos lá, vamos seguir, então? Vou até beber uma água, bebam uma água também, porque olha que questão, né? Que questãozinha difícil.
E aí a gente fala assim, a banca de vocês, ela não tem tradição de ser uma banca mega difícil, né? Não é das mais fáceis, mas também não é mega difícil. Mas você vê, às vezes aparece uma questão que você fala, gente, onde eles foram pegar isso, né? Que loucura. Agora pode cair na prova, isso mesmo, que caiam todas as questões que a gente estudou. Vamos lá, então. Vamos para uma outra questão aqui. O multiculturalismo, com o discurso crítico de raça e pedagogia, precisa romper o silêncio em relação ao seu papel na dissimulação de como a dominação branca coloniza as definições do normal. Para que isso ocorra, um dos desafios políticos e pedagógicos que se coloca aos educadores críticos é... Então vejam que essa questão também ela vai discutir aí, vai trazer a questão das relações étnico-raciais. Essa questão é uma questão mais antiga da banca de vocês, então pode ser que venha algo parecido, mas com diferenças em nomenclaturas. Se vocês olharem esse enunciado, eu acredito, né, que não viria assim discurso de raça, assim, de etnia, por exemplo. Porque de quando essa prova, se eu não estou enganada, ela é de 2012, eu não tenho certeza. Mas é uma das questões, é a questão mais antiga, da prova mais antiga que eu fui buscar referência para vocês. Então ela poderia trazer. Eu optei aqui por trazer na versão original lá, porque se vocês forem buscar as provas antigas, vocês vão se deparar com ela desse jeitinho que está aqui, tá? Mas eu faço essa observação aí para vocês. Isso aqui provavelmente vocês vão encontrar com uma outra nomenclatura. Então vamos lá, vamos ver aqui o que está falando sobre relações étnico-raciais. Vamos dar uma olhada no que aparece para nós. Letra A. Velar os interesses políticos presentes nas formas de educação multicultural que traduzem as diferenças culturais em estilos de aprendizagem, separando a cultura do poder e da luta. Letra B. Transmitir conhecimentos fundamentados em relações assimétricas que produzem a instrumentalização do ensino, abolindo questões de poder, história e ética. Letra C, confrontar os discursos educacionais que encarnam a educação como uma atividade descontextualizada, isenta de tensões sociais, de políticas e raciais. E D. Estimular o desenvolvimento de teorias que destaquem igualdade e justiça nos grupos étnico-raciais pelas formas dominantes de educação multicultural na modernidade. Então vamos lá, galera. A A, acho que está muito claro para a gente que, obviamente, não é a nossa alternativa correta. Até porque hoje, quando a gente vai ler, por exemplo, a legislação que fala das relações étnico-raciais, ela vai trazer a importância da união da escola com o movimento negro, por exemplo. Então, se a gente traz que isso aqui é importante, né, dessa união da escola com os movimentos negros, então a gente está falando de uma união do que é cultural, do que é de educação, com as histórias de poder e de luta. Obviamente, então, a nossa alternativa A está errada. Alternativa B. Transmitir, então, os conhecimentos baseados em relações assimétricas. Já fica meio estranho, mas seguindo. Abolindo questões de poder, histórica e ética? Não, né? Não tem como a gente fazer, trabalhar questões étnico-raciais e a valorização da diversidade sem falar das relações de poder, das relações políticas que vão se estabelecendo, sem falar de ética e sem nos remetermos à história, certo? A letra D, perfeita ali, ó, Érica. O erro está aqui, da gente falar que essa educação tem que acontecer de forma dominante da educação multicultural. Pelo contrário, né? A gente vai fazer um embate contra essa ideia das formas dominantes. Então, vocês estão aí certíssimos. Nosso gabarito, nossa alternativa correta é a letra C. Muito bem, galera. Próxima questão aqui.
De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, a educação de jovens e adultos, então uma questão aí de EJA, pauta-se pelos princípios de equidade, de diferença e na proporcionalidade, na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio para essa modalidade. No que se refere à equidade, a resolução assegura. Então vejam, né? A gente está falando de EJA e a questão faz um recorte aí bem específico. Falando de EJA, vamos pensar um pouco no que é essa ideia de equidade que aparece na DCN da EJA. Letra A. A identificação e o reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento dos seus conhecimentos e valores. Aqui, né, identificação e o reconhecimento de cada um, ok, mas valorização do mérito de cada qual já demonstra que essa não é a nossa alternativa correta. A disposição e alocação adequadas dos componentes curriculares ante as necessidades próprias da EJA, com espaços e tempos nos quais a prática pedagógica assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da escolarização básica. Letra C. A organização dos componentes curriculares da educação de jovens e adultos de forma hierárquica, contemplando em primeiro plano os conhecimentos científicos e em segundo os conhecimentos do cotidiano. Pessoal, essa também a gente já sabe que não tem nada a ver aí com a defesa que é feita da nossa educação, né? A gente nunca vai pensar nos componentes curriculares, nas disciplinas, de forma hierárquica, né? Essa coisa de valorizar mais, por exemplo, a gente valorizar mais língua portuguesa e matemática do que arte e educação física, isso já caiu por terra, ainda bem, há muito tempo. Não vamos trabalhar conteúdos, disciplinas de forma hierarquizadas de forma nenhuma, certo? Essa alternativa C, então, também está errada. E o D, distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar um patamar igualitário na formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades em face do direito à educação. Muito bem, eu deixei aqui o B e o D justamente pra gente, porque eu vi que vocês foram apostando aí alguns na B e outros na D no nosso chat. Então vamos lá. São questões mesmo muito parecidas, viu? Vai ser ali no detalhe que a gente vai perceber a diferença. O que está ali, o que mostra pra gente, né, o que me indica muito qual é a afirmativa correta, é quando a D traz essa questão de estabelecer essa igualdade de direitos e de oportunidades para isso. Essa aqui, sem dúvida, é o principal objetivo da EJA. Sem esquecer que nós estamos falando aqui de equidade. Qual é o principal fator que vai trazer equidade quando a gente fala da EJA? É devolver para essas pessoas o direito à educação. É devolver para essa parcela da população a oportunidade aí de fato, voltar para os bancos escolares e voltar a fazer parte da educação formal. Por isso que a nossa alternativa correta, o nosso gabarito, é a letra D. Eu vi que vocês ficaram divididos, é uma questão mesmo mais ali no detalhe, mas a nossa alternativa correta aqui será a letra D. Uma questão aqui que vai falar do atendimento educacional hospitalar. Então, vamos lá. O atendimento educacional hospitalar e o atendimento, um espacinho aqui, devem estar vinculados aos sistemas, mais um espacinho aqui,
como uma unidade de trabalho pedagógico das secretarias de educação estaduais, municipais e do Distrito Federal, como também as direções clínicas dos sistemas e serviços de saúde em que se localizam. Assinale a alternativa que completa corretamente e respectivamente as lacunas do excerto acima. Quem viu minha aula anterior lembra de eu falando aqui que eu simplesmente odeio questão de completar lacuna. Acho péssimo. E a banca de vocês cobra bastante questões nesse estilo, tá? Mas essa aqui estava bem mais tranquilo da gente responder. Dá para matar a charada aí no primeiro espacinho, né? Estamos falando de atendimento educacional hospitalar. Lógico, estamos falando também do atendimento pedagógico hospitalar. Que devem estar vinculados aos sistemas de educação. Esse aqui também era mais fácil para a gente responder. Óbvio que não vai estar ligado ao sistema de atendimento e nem de intervenção. Então, sobrava aí para nós a alternativa B e a alternativa D de novo. Mas, né, quando a gente está falando de sistema hospitalar, estamos falando de pedagógico domiciliar. Ou seja, atendimento daquelas crianças que estão no hospital e o atendimento daquelas crianças que também não podem se locomover até a escola e, por motivos de saúde, estão em atendimento domiciliar, certo? Portanto, a nossa alternativa é a alternativa D. Muito bem, galera no chat aí, isso mesmo, perfeito. Cristiano falando aí que chegou atrasado, mas seja muito bem-vindo, Cristiano. Essa aula vai ficar salva, tá? Depois você consegue retomar e assistir lá o que a gente conversou no começo, certo? Vamos aqui, ó. Voltando um pouco para a educação inclusiva. Os vocábulos integração e inclusão, fundamentados em posicionamentos teóricos metodológicos divergentes, ou seja, né, eles são usados para expressar situações distintas. Perfeito, a gente já sabe, né? Quando a gente fala de integração, a gente está falando, por exemplo, de turmas especiais na sala regular. Então, quando eu trago, por exemplo, né, aí, a ideia de um modelo de educação especial na perspectiva da integração, eu estou falando da possibilidade da gente oferecer a educação especial, que vocês lembram lá do começo da aula? Quem é o público-alvo da educação especial? A pessoa com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação. Então, aqui eu estou dizendo de atender essas pessoas dentro da escola regular, beleza? Mas numa salinha separada. Numa sala ali onde eu atendo só pessoas que fazem parte desse grupo. Essa é a ideia de integração. A ideia da inclusão é atender todo mundo dentro de uma sala regular que valorize a diversidade, certo? E aqui, na verdade, né, ele traz todo esse início aí, mas a pergunta aqui dele é o que Mantoan, ixi, aqui tá errado, aqui é um A, fala sobre inclusão, tá? A Mantoan, ela vai trazer, ela tem vários livros que são bem cobrados em concursos. O principal deles se chama Inclusão Escolar. O que é, por quê e como fazer. Eu fiz para vocês uma aula falando sobre esse livro da Mantoan, que acho que ele é um livro bárbaro para quem tem dúvidas sobre educação inclusiva, sobre educação especial, na perspectiva de educação inclusiva. Ele é um livro que ele se propõe a responder justamente isso. O que é educação inclusiva? Por que que a gente tem que fazer educação inclusiva? E como é que a gente deve fazer ela na prática? Acho ele um livro muito interessante para a nossa prática
e é um livro muito, muito, muito cobrado em concurso. Fica a minha sugestão de estudo para vocês. Eu tenho uma aula pela estratégia que está aqui no YouTube, que é de autores mais cobrados no SME-SP. Autores mais cobrados SME-SP. Nesse vídeo eu falo sobre Mantoan e eu trago aí os pontos principais desse livro. Se é uma área que você tem mais dificuldade, que te gera mais dúvidas, dá uma pesquisada e tenta resgatar esse vídeo. Ele pode te ajudar a responder bastante coisas, tirar aí bastante dúvidas, certo? A minha especialização é toda voltada, né, para a área da educação inclusiva, então é uma área que, para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, então é uma área para a qual eu olho com muito carinho, né? E a Mantoan, sem dúvida nenhuma, ela é o meu norte aí de trabalho. E ela que vai trazer essa ideia, ela vai ser, acho que, se não a primeira, uma das primeiras autoras a falar sobre educação inclusiva nessa perspectiva que eu trouxe para vocês, voltada para essa ideia de uma educação voltada aí para a inclusão social, de fato, tá? É que o Antônio Júnior está trazendo é isso mesmo, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente está fazendo esse resgate de além do público da educação especial. E a Mantoan é a primeira autora e uma das primeiras autoras que vai fazer essa defesa, tá? Vamos ler então aqui. Para Mantoan, então, o que é a inclusão? Refere-se especificamente a inserir alunos com deficiência na escola comum. Essa é a defesa aí da Mantoan? Não, né? Pelo contrário, ela quer ir além de atender apenas este público. Letra B, é incompatível com a integração, certo? O próprio começo aqui, né, a introdução do nosso enunciado já trazia isso, que uma coisa é incompatível com a outra. Pois prevê a inserção escolar de forma radical, completa e sistemática de todos os alunos. C. Prevê a individualização dos programas escolares, os currículos adaptados e avaliações especiais. Por que essa questão está correta, né? E aqui já é um assunto também bem específico sobre a Mantoan. A Mantoan, ela vai fazer uma defesa muito grande da democratização desse ensino. Então, ela vai dizer que, de fato, né, o currículo tem que ser adaptado, a gente vai ter que pensar em formas de adaptação curricular para incluir esse aluno, beleza. Porém, a gente vai sempre tratar, né, dentro da sala de aula, os alunos como um coletivo. E para ela incluir, não está ligado a gente individualizar muito o ensino do aluno. Porque se eu partir do princípio que o aluno ali, que está ali, que é lá da educação especial, né? Então, o aluno com deficiência, por exemplo, se eu partir da ideia de que tudo para ele tem que ser feito totalmente individualizado do que eu faço para os outros, eu estou conversando aí com a perspectiva de integração e não de inclusão, certo? Se eu colocar o aluno na sala de aula regular, mas fazer com aquele aluno tudo separado e diferente do que o que eu proponho para os outros, não faz com que eu trabalhe dentro da perspectiva de uma educação inclusiva. Eu ainda estou trabalhando na perspectiva da integração, porque ele está ali incluído com as outras crianças, mas a minha proposta pedagógica ainda não é inclusiva. Ela ainda está enraizada lá na ideia da integração, porque ele está ali junto com o turma, mas tudo que se diz respeito a ele é individualizado. Esse acho que é um dos grandes desafios que a gente tem para implementar a educação inclusiva. Então, por exemplo, a gente vai ter um aluno autista nessa turma e vai vir uma estagiária. E aí, nossa, que bom, para dar apoio e tal, um estagiário é ótimo, porque ele vai dar o apoio ali para a turma. Mas aí, o que a gente não pode fazer, e que muitas vezes a gente faz? Pega esse estagiário, coloca ele do lado do aluno autista, e esse estagiário vai
pegar tudo e fazer tudo diferente com esse aluno do que o resto da turma está fazendo. Então, apesar de eu ser uma escola que já está na perspectiva da inclusão, o trabalho pedagógico ainda não está. Ele ainda está pautado na integração, na ideia de que esse aluno vai socializar com os outros, mas que tudo que for pedagógico tem que ser diferente para ele. Isso é diferente de adequação curricular. E aí é por isso que eu falo para vocês dessa obra da Mantuan, que ela vai trazer com muita excelência essas diferenças, com muito mais propriedade do que eu falando aqui para vocês. Então fica a dica aí, é um texto muito gostoso, rápido de ler, e que vai trazer muito subsídio para vocês aí no que estiver relacionado à educação inclusiva. E é por isso que essa nossa alternativa C está errada. E o D está falando que inclusão para ela é inserir um aluno ou um grupo de alunos que já tenha sido excluído anteriormente. Veja só, para a Mantuan, inserir um grupo de aluno que foi por qualquer motivo excluído da escola anteriormente é uma parte da inclusão, mas não é o todo. Percebem? Da mesma forma que a educação especial não é o mesmo que a educação inclusiva, para ela incluir essas pessoas não é o mesmo que garantir a inclusão. O que vai garantir a inclusão? Essa ideia de uma inserção dessas crianças na escola de forma radical. Ela traz muito essa ideia mesmo de ser radical, de tipo, não ter, não existir exceções. Vamos incluir a todos, e quando eu falo todos, é todo mundo, tá? Essa é a grande defesa da Mantuan. Então, sempre que aparecer a Mantuan, tentem lembrar disso. Ela fala da inclusão de uma maneira radical. Incluir todo mundo de verdade. Não existir exceções. Todos estão dentro da sala de aula regular. E aí, quando eu incluo a todos, eu incluo também essa galera. Mas não é só eles. A ideia de inclusão da Mantuan é maior do que a ideia de incluir apenas, entre aspas, claro, esses alunos que já tinham sido excluídos em algum momento. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B. Vi que ficou bem dividido ali no chat. Parabéns para quem acertou aí essa questão. Vamos para mais uma última questão aqui do dia. Vai falar ainda sobre esse ponto da educação inclusiva. E ele vai trazer aqui uma frase, né, um parágrafo. E eu quero que vocês me digam se esse parágrafo está trazendo a definição da inclusão social, da integração escolar, da inclusão escolar ou da exclusão escolar. E aí vou aproveitar aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre isso, fazendo a diferença entre integração e inclusão. Na inclusão, tá todo mundo ali, ó, junto e misturado. Bolinhas e quadradinhos, todos juntos, ocupando o mesmo espaço, sem nenhum tipo de diferenciação, de forma radical. Enquanto na integração estão lá, né, os ditos normais, as bolinhas aqui. E aí, dentro desse turma aí dos normais, estão lá a galera da educação especial, estão lá os diferentes. Eles estão dentro de uma mesma escola, mas em uma turma diferente, por exemplo. Ou estão dentro de uma mesma sociedade, mas em uma escola, em uma realidade um pouco diferente. Então, aqui na inclusão, ó, essa é a turma. A turma tem bolinhas e quadradinhos. Na integração, na mesma escola, eu tenho bolinhas e quadradinhos. Mas os quadradinhos estão todos juntos ali, ó,
dentro de uma turma específica. Certo? Então, vamos ler aí a definição, né, o parágrafo. Sugere a justaposição do ensino especial ao ensino regular. Primeira pista, então, que a gente tem aqui, ó, essa ideia de justaposição. Centra-se nos alunos com necessidades educativas especiais, com vistas a uma desejável superação ou normalização das suas diferenças. Ela implica conceitualmente a existência de uma separação ou de uma segregação anterior. Quer dizer, teve primeiro a segregação e depois vem esse movimento. Não exige uma mudança de paradigma educacional. Então, ó, não muda aí o paradigma, né, o cerne ali da educação. Mas precisa de adaptações curriculares consistentes, que visem a uma redução segura dos objetivos educacionais e a compensação nas dificuldades de aprendizado. Acho que está super claro para vocês, né? Mandaram muito bem aí no chat. Perfeito, galera. Nossa alternativa correta aqui é a letra B. Essa é a definição de integração escolar, né, deste fenômeno aqui. Certo? E aí o que eu acho interessante, né? Tá falando que a integração, vale sempre a gente relembrar, a integração ela surge logo depois de um período de segregação. Então é muito fácil da gente observar isso, né? Historicamente, as pessoas com deficiência eram excluídas, segregadas, não só da escola, como de toda a sociedade. Através da luta dessas pessoas, com o passar do tempo, algumas mudanças aí de mentalidade foram surgindo e surge essa ideia de integração. As pessoas não são mais segregadas, totalmente excluídas. Elas começam a fazer parte, sim, mas elas fazem parte dentro de uma outra perspectiva. Um exemplo também que traz muito essa ideia da segregação. Ah, esse aluno, ele tem a deficiência X, então ele está aqui na escola só para socializar. Ou seja, ele está dentro de um ambiente que serve, um ambiente educativo. A escola é o único lugar do mundo que serve para uma coisa só, que é ensinar e aprender. Né? A escola serve para isso, para ensinar e aprender. Ele é um aluno que está aí dentro dessa escola, mas ele não tem esse objetivo. O objetivo dele é socializar só. Então, ele não está excluído, não está segregado, mas ele também não está incluído totalmente. Ele faz parte daquele ambiente, mas com objetivos aí separados, com objetivos reduzidos, com objetivos diferentes do resto das pessoas que estão naquele local. E aí, né, novamente, com mais luta aí dessa população e com essas mudanças de mentalidade, surge o nosso ideal aí de uma escola inclusiva. Então, a gente parte do modelo de segregação, chega aí na ideia da integração, para no final conseguir construir um modelo de educação inclusiva. Certo? Tinha mais um monte de questões aqui para a gente trabalhar, mas elas vão ficar para a nossa próxima aula, porque o nosso tempo já estourou. E aí, ó, respondendo vocês no chat, sim, Patrícia, são todas da banca de vocês, tá? Todas as questões da banca de vocês e sempre tentando pegar o mais próximo possível do cargo que vocês vão prestar, tá bom? Pessoal, então aqui as outras questões a gente vai trabalhar aí nas próximas aulas, certo? Ótimo, mais um monte de questões, mas a gente tem ainda mais 3 encontros. Queria muito agradecer a participação de vocês, foi muito bacana estar aqui com vocês, adorei a participação de vocês no chat, que incrível, muito legal mesmo, de verdade, ver vocês participando, ver vocês trazendo esses pontos, olha, muito legal mesmo, muito obrigada. Para mim é uma delícia quando eu venho para aula com uma galera que participa como vocês participaram. Fica muito mais gostoso, sinto vocês aqui mais pertinho de mim, a aula flui muito mais gostosa. Essa 1h30 passou que eu nem vi,
Foi muito legal, muito obrigada pela participação de vocês. E dúvidas que forem surgindo, vão fazer de novo essas questões. Surgiu dúvida, me procura, tira a dúvida, que agora é hora de não ficar mais com dúvida nenhuma. É hora da gente sanar todas as dúvidas para mandar muito bem na prova. E eu vou torcer muito para que caia na questão de vocês, aquela questão lá do Paulo Freire na prova de vocês. Que aí todos vocês vão me falar, professora, olha só, olha aqui o que caiu. Certo? Vou mostrar aqui para vocês, então, vocês conseguem me encontrar aí no Instagram, através do mario.pedagoga. E vocês me encontram também no Facebook. Vocês podem procurar por Mariana... Aqui, ó. Mas só se escrever aqui. O meu Face, ele tá como Mariana Paludetto, pedagoga. Certo? Então, vocês me acham assim pelo Face e assim no Instagram. Certo? Próxima aula, nós temos as próximas 3 quintas-feiras. Então, as próximas 3 quintas-feiras, sempre às 17h30, certo? Cada aula é um foco, o foco é em uma parte do edital de vocês. Então, no primeiro, eu trago bastante coisas de legislação. Esse nosso foco foi falar mais sobre educação inclusiva e educação de jovens e adultos. Cada aula eu vou focando num pedacinho do edital, certo? E a aula 5, que vai ser a nossa última aula, eu vou trazer a proposta de um resumão geral, aí, bem parecido com o que vocês vão encontrar na prova, certo? Além de mim, tem outros professores aqui da casa também fazendo aulas nesse mesmo esquema aí para o Seduc de Goiás. Se vocês procurarem lá no meu Instagram, eu tenho lá o cronograma dessas aulas, eu disponibilizo para vocês, certo? Temos um encontro marcado nas próximas 3 quintas-feiras, eu espero vocês aqui. Eu vi o Antônio falando que a prova dele é do CESP, né? Olha, Antônio, no sábado, então, a gente vai fazer uma correção de simulado aqui, do simulado do Distrito Federal. O Distrito Federal, a banca deles é a Quadrix, que é bem parecida com a sua banca. Então, já fica aí o convite. No sábado, encontra a gente aqui, vai ser o dia todo, mas a minha parte, a partir das 5 da tarde, vai até umas 7h30 mais ou menos. E a gente vai se encontrar aqui para resolver questões da Quadrix. Acho que vai ser bem legal, bem útil aí para vocês. E também, né, no sábado, às 2 da tarde, eu encontro vocês aqui para a gente fazer uma aula especial da Secretaria de Educação da Bahia. Não é o foco de vocês, da maioria de vocês aqui do concurso, mas pode ser que apareça algumas coisas interessantes também para vocês aqui, né, da banca deles. A banca da Bahia é FCC. Então, quem estiver estudando para FCC e para a VUNESP, que são bancas ali que se conversam um pouquinho, pode ser uma aula interessante de acompanhar, certo? Tem muita aula gratuita aqui da área da educação pipocando por aí. Vale a pena acompanhar. Sempre que vocês verem que é aula de resolução de questões, gente, acompanha. O ideal é que vocês estudem da banca de vocês, mas para quem está começando, pega mesmo se não for da banca aí prevista para o concurso. Vai assistindo aulas de resolução de questões, que é muito bacana para vocês. Todos os slides vão ficar disponíveis para vocês, mesmo as questões que a gente ainda não resolveu. Então, se vocês forem resolver e pintar dúvida, me procura nas redes sociais que a gente conversa, certo? Meu tempo estourou, mas, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Marina, Antônio, Débora, Patrícia, Luiz Eduardo, Érica, Cláudia, Rosilene, Paulo. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou embora muito feliz com a participação de todo mundo. Terça-feira que vem, 17h30, temos um encontro marcado, certo? Um beijo e um ótimo final de semana para vocês.